O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. A história de hoje nos leva até a Índia, onde uma menina de 13 anos foi encontrada morta na casa da família. Como a porta da casa estava trancada, eles só conseguiram pensar em um único suspeito, o funcionário da família. Mas quando ele também foi encontrado morto, a investigação ficou bem mais complicada. Você sabia que o Modus Operandi tem episódios exclusivos? Eu sabia! Sim, a gente já tem há muito tempo. E o legal de você apoiar é que você tem acesso aos episódios retroativos. Então tem muita coisa lá para vocês ouvirem. A gente tá começando julho agora, mas você pode assinar agora e ouvir tudo que tá lá no passado. Inclusive, em junho, a gente soltou 2 casos muito interessantes. Um do reality show japonês. Nossa, sim, muito triste essa história. Muito né? triste, que pegaram um cara, tipo um Big Brother de um cara só, o cara ficava pelado, tinha que fazer um monte de coisa, assim, um abuso com o cara. E também fizemos o caso da Anitta Harley. Sim, que bombou aqui no Brasil, né? Nossa, a herdeira da Pernambucana. O Succession brasileiro. É. Então, o pessoal lutando ali pra saber. Aí descobrem que ela tem 2 esposas. Será que tem mesmo? Então, a gente contou tudo lá. E agora, em julho, a gente vai falar do caso da Susan Smith, que é uma mãe cujos filhos foram sequestrados e aconteceu uma coisa horrível. Sim. E daí, gente, o caso tem uma reviravolta chocante. Não podemos contar pra vocês. E também esse mês a gente vai ter o caso da Leonarda Cianciulli, que era uma pessoa que matava e fazia biscoito pra vender. Um caso italiano, muito interessante também. Então, assim, se você ainda não assina, tá perdendo. São só R$15 mensais pra você ter acesso aos episódios. E você ainda pode mandar esse textinho que todo mundo fala ali no começo, né? O nosso disclaimer, né? O início do episódio. O início do episódio são as vozes dos nossos apoiadores, lá dos episódios exclusivos. E você pode participar também. Tá tudo aí na descrição e também no nosso site. A Arushi Talwar nasceu no dia 24 de maio de 94, no distrito de Noida, na Índia. Os pais dela, o Rajesh e a Nupur, eram dentistas e tinham uma clínica junto com um outro casal de amigos. Além de trabalhar na clínica, o Rajesh também dava aula numa faculdade perto de casa. Normalmente, ele saía de casa de manhã, ia dar aula e depois atendia seus pacientes no consultório até umas 9 da noite. Enquanto isso, a Nupur ficava no turno da manhã da clínica, né? E depois ficava lá até o Rajesh chegar. E eles iam, né, vivendo esses dias aí bem ocupados, mal paravam em casa. E como a Arushi estava em fase de crescimento, foi ficando puxado para o casal cuidar de tudo. Então eles decidiram contratar um funcionário para morar na casa junto com a família. Eles contrataram um primeiro cara e gostaram muito dele, assim, deu super match. Ele se entrosou bem com a família, então rolou. E aí chegou uma hora que esse funcionário quis tirar férias, então a família precisava de alguém para cobrir esse trabalho. E foi aí que o próprio funcionário pediu para um amigo dele para trabalhar com a família até ele voltar. E esse amigo topou. O nome dele era Yam Prasad Banjad, mas todo mundo conhecia como Hemraj. Mas aí entra a parte cômica da história. A família acabou gostando muito mais do Hemraj do que do primeiro cara. Então propuseram para ele que ele ficasse permanentemente. Olha só, gente, um amigo só ofereceu um job e perdeu. Ficou sem o emprego. Mas às vezes isso acontece, de dar você mais gosta match com a mais, família. Aí ele arrumou outro. Exato. Espero que tenha arrumado outro. E o Hemraj super topou, ele precisava muito juntar dinheiro para mandar para sua família. Ele tinha uma esposa e 3 filhos que moravam no Nepal, que é um país vizinho ali, né? E era onde o Hemraj tinha nascido. Então ele começou a trabalhar oficialmente para a família em 2007, quando ele tinha 44 anos. E ele virou uma figura muito benquista ali por todos os amigos da família, os parentes, né? Todo mundo que ia visitar a casa falava que o Hemraj era muito educado, muito atencioso, fazia bem o trabalho dele. E o mais importante para os pais é que ele se dava muito bem com a Arushi também, que estava com 12 anos quando ele começou lá. E ele foi pegando um carinho muito paternal por ela. Eles tinham uma relação muito boa, já que os filhos dele moravam em outro país, né? Então ele cuidava muito da Arushi e tal. Mas essa dinâmica familiar super agradável virou um pesadelo no ano seguinte, quando algo inesperado aconteceu.
Ai, é muito doido como as necessidades dos nossos pets vão mudando com o tempo, né? Total, quando eles são filhotes, a preocupação é vacina, consulta, check-up. E depois muda tudo, vem os exames de rotina, os cuidados preventivos, né? Cada fase tem uma atenção diferente. Essa semana mesmo a gente fez exame de sangue nos meninos e foi tudo pela Pet Love, foi maravilhoso. Tudo. E o problema é que os imprevistos não escolhem idade, eles acontecem em qualquer momento, ainda mais quando a gente tem uns gatos meio doidinhos, né? E é por isso que eu gosto de ter o plano de saúde Pet Love, porque não é um plano que você só lembra quando acontece alguma coisa. Então, ele vai acompanhando a gente em toda essa parte de prevenção. Isso traz uma tranquilidade enorme, né? Porque você faz os acompanhamentos sem aquele medo de aparecer um gasto inesperado gigante. Exatamente. Eu prefiro pagar uma mensalidade que cabe no orçamento, que eu já sei que tá ali, do que correr o risco de precisar do nada decidir e ter que pagar lá uns exames caríssimos, né? Ou, enfim, até não priorizar a saúde dos meus bichos. Sim. E quem tem mais de um pet ainda economiza. Caso da Carol, tá? O segundo ganha 10% de desconto, o terceiro 20% e a partir do quarto 30%. E usando o nosso cupom, vocês ainda garantem 50% de desconto no primeiro mês. Tá tudo na descrição e vocês sabem, plano de saúde Pet Love, se tem pet, tem que ter. Era 15 de maio de 2008, uma quarta-feira. De início, um dia como qualquer outro. A Nupur foi pro trabalho de manhã e saiu 1h para buscar a Arushi na escola. Aí as duas foram para casa, porque a Nupur tinha marcado de almoçar com a cunhada, só que logo depois de comer, ela voltou pro trabalho, porque o expediente dela ia até às 7 da noite. Então, pela tarde, a Arushi ficou só com um funcionário, né, o Renraj, porque o pai também estava trabalhando e só ia voltar para casa depois das 9 da noite. Aí à noite os pais chegaram, jantaram junto com a filha e o Renraj estava ali terminando seu expediente. E a partir daqui, as informações são do casal. Segundo eles, depois do jantar, decidiram dar o presente de aniversário da Arushi adiantado. O aniversário dela de 14 anos estava chegando, dia 24 de maio, mas ela queria muito uma câmera digital. E os pais estavam super animados para dar logo, né? Eles sabiam que ela ia amar. E aí, claro que a Arushi ganhou, começou a usar ali na hora, tirou várias fotos com os pais. A última foto do cartão de memória foi tirada exatamente às 10h10 da noite. Depois disso, os pais foram pro quarto deles, a Arushi ficou sozinha no quarto dela. E às 23 horas, o Rajesh lembrou que tinha esquecido de ligar o modem da internet que ficava no quarto da Arushi. E pediu para a esposa ir lá. Quando a mãe entrou no quarto e ligou o modem, a filha ainda estava acordada, estava lendo um livro, tudo ok. Aí ligou a internet lá, o Rajesh respondeu alguns e-mails e o último foi enviado às 23h40. Por volta da meia-noite, um amigo da Arushi ligou pro celular dela e para casa da família, mas nenhuma das ligações foi atendida. Meia hora depois, ele mandou uma mensagem pro celular da Arushi, ela também não respondeu. Depois disso, ninguém sabe o que aconteceu até amanhã do dia seguinte. Às 6 da manhã do dia 16, a Bharat, que era a diarista da família, tocou a campainha da casa e ficou esperando alguém atender. Normalmente, o Renraj abria a porta para ela, mas ela ficou esperando e nada dele aparecer. Como ele morava na casa, então ele começava a trabalhar bem cedo. E para entrar na casa, você precisava abrir 2 portas. A primeira era tipo aquelas telas que a gente coloca na janela, sabe, para não entrar mosquito e tal. E a segunda é uma porta de madeira normal. Depois da Bharat tocar a campanha 3 vezes, a Nupur abriu a porta de madeira e disse que não estava conseguindo abrir a porta da tela porque estava trancada pelo lado de fora. Então ela pensou, o Hemraj provavelmente saiu de casa para ir no mercado, alguma coisa, trancou a porta de fora e pediu para a Bharat esperar lá fora até ele voltar. Só que a Bharat não tinha o dia inteiro, né, gente, pra ficar ali esperando até o cara voltar, não sei que ela tinha outros clientes pra atender. Ela queria começar logo a trabalhar, né? Então ela pediu pra Nupur ir até o segundo andar da casa, onde tinha uma varandinha, e jogar a chave pra ela abrir pelo lado de fora. Até aí, o Rajesh ainda estava dormindo, mas acabou até acordando com essa confusão, ele vai pra lá, não sei o quê. Quando ele chegou na sala, ele viu uma garrafa de uísque dele em cima da mesa de jantar e estava quase vazia. Isso era muito estranho, porque ele não tinha bebido uísque, né, na noite anterior, e ele lembrava que a garrafa estava cheia. Ele perguntou para a Nupur se ela tinha bebido. E aí, quando ela disse que não, pela lógica, né, só podia ter sido a Arushi ou o Renraj. A filha não era de fazer coisa proibida, mas resolveram ir conferir com ela de qualquer forma. A porta do quarto da Arushi também era diferente.
eram aquelas portas que você bate e não tem como abrir pelo lado de fora. Então, para você entrar, ou você tem uma chave, ou você tem que esperar a pessoa, né, que tá lá dentro abrir. Quando a Arushi ia dormir, ela geralmente fechava a porta. Quando os pais chegaram na frente do quarto, a porta estava entreaberta, o que era um pouco estranho. Eles empurraram a porta e lá dentro eles encontraram uma cena chocante. A Arushi estava morta. Eles viram a filha, ficaram, chocados. O Rajesh começou a gritar desesperadamente. A Nupur ficou meio paralisada, em choque. E a descoberta aconteceu antes que a Bharati, a funcionária, conseguisse entrar na casa. Então, quando ela finalmente chegou, ela entrou o Rajesh gritando, não entendeu nada. Ela falou, gente, o que está acontecendo, tal? E a Nupur apontou para dentro do quarto. A Bharati foi lá ver, abriu a porta. E aí ela entendeu tudo, A Arushi estava deitada na cama e tinha um corte que ia de um lado ao outro da garganta. Ela também tinha uma lesão na cabeça, como se tivesse sido atingida por um objeto pesado, assim, se alguém tivesse batido na cabeça dela. E a cena era muito estranha, gente. Tinha sido organizada. Tinha um cobertorzinho cobrindo ela e os bichinhos de pelúcia estavam dispostos em volta dela, como se estivessem olhando para ela. O travesseiro, a cama e as paredes do quarto estavam todas sujas de sangue, mas o cobertor e os bichinhos não. Ou seja, eles foram colocados ali depois do crime. Seja lá quem fosse responsável, tinha se dado ali ao trabalho de armar toda uma cena. Ainda abalados, os pais falaram que a Bharati podia ir embora. E aí, eles não ligaram imediatamente para a polícia. Eles ligaram primeiro para vários amigos e para familiares para contar que a Arushi tinha falecido. Então, assim, foi uma coisa bem estranha, Enquanto isso, a gritaria inicial do casal já tinha assustado os vizinhos. E muitos foram se amontoar lá na porta da família para ver o que estava acontecendo. E aí, gente, os pais acabaram deixando uma galera entrar na casa. Então, muita gente foi no quarto, viu a menina. E aquela coisa, gente? Vários erros, porque nisso a cena do crime completamente contaminada. Se você é operander, você já estava se arrepiando quando eles ligaram para esse povo, Sim. Então. Até que aí algum dos vizinhos se tocou e falou, gente, vocês já chamaram a polícia e tal? Aí o Rajesh falou que não. Aí o vizinho ligou pra polícia. Só que aí, gente, já tinha, mais de 10 pessoas já tinham andado pela casa, encostado em tudo. Bebe água, anda pra lá, anda pra cá, entra na cena do crime. Caos. Até porque a casa inteira vira a cena do crime, Alguns vizinhos tinham começado até a arrumar a casa, gente. Pensando assim, vamos ajudar a família, tá tudo aqui uma bagunça, não sei o quê. E aí, gente, vocês sabem, contaminaram a cena inteira. E pra piorar, a polícia demorou 1 hora pra chegar na casa. Imagina, 10 pessoas durante 1 hora. Sim, podendo fazer futucando tanta em coisa. tudo. Olha, imagina, como que acha uma impressão digital depois? Num copo que o ladrão tenha bebido, no assassino, tenha bebido, sei lá, olha. Caos. E era assim, impossível descobrirem como estava a cena do crime originalmente e tal. Então, a primeira coisa quando a polícia chegou lá foi tentar entender como estava, a cena, descobrir informações úteis. E naquele primeiro momento, o que mais chamou a atenção foi o fato de que ninguém sabia onde estava o Hemraj, Porque vocês estão ligados, nessa 1 hora… Cadê a menina… o funcionário, a família descobriu uma pessoa morta, o funcionário sumiu, cadê esse cara? A Nupur até tinha falado pra moça, acho que ele foi no mercado, mas também ela pressupôs isso. Ninguém viu ele desde a noite anterior. E aí já começaram as teorias. E o pessoal que estava na casa teorizou que talvez o Hemraj tivesse bebido uísque lá na madrugada, ficou bêbado e resolveu abusar sexualmente da Arushi. Nesse cenário, talvez ele tivesse ficado desesperado depois do abuso, achando que ela ia contar para os pais, ou que ele seria preso, e que aí ele decidiu matá-la para ninguém descobrir. Mas como ele tinha carinho por ela, talvez ele tivesse se arrependido, e aí por isso ele teria colocado o cobertor por cima e as pelúcias em volta. Essa teoria terminava com ele fugindo de casa antes dos pais acordarem, e por isso que ninguém saberia, onde ele estava. E isso aqui tudo, gente, essa teoria aqui, fonte vozes das cabeças das pessoas, Porque assim, até então, não tinha nenhum indício de que aquilo tinha acontecido. Fato era que o Hemraj era o único morador da casa que não estava, onde deveria estar na casa. Então a polícia tinha, sim, que encontrar esse homem. E aí a Nupur ligou pro celular do Hemraj e parecia que a ligação tinha sido atendida, mas ninguém falou nada. Ficou aquele silêncio do outro lado.
até que a pessoa desligou. E dela tentou de novo e o celular deu como desligado. Com essas suspeitas, o Rajesh ficou preocupado, né? Falou, pô, precisamos encontrar o Hemraj, cadê esse cara, não sei o quê. E aí a casa tava uma zona, tudo tinha mudado de lugar já, né? Então, pro relatório da polícia, eles precisaram tentar se basear ali nos testemunhos das pessoas que estavam na casa para descrever como estava a cena do crime na hora que, né, eles chegaram. Uma dessas pessoas era um cara chamado Gautam, que era policial aposentado, amigo de um dos vizinhos ali da família e tal. Então ele não estava trabalhando, né? Ele era aposentado, mas ele era policial, fazia parte do convívio. Ele saberia que detalhes olhar, né? Porque ele era policial, então a polícia foi ouvi-lo. Segundo o relatório, o Gautam disse que quando entrou no quarto do Hemraj, ele viu lá do quarto 3 copos e 3 garrafas de bebida. 2 copos tinham algum líquido e um estava vazio. E as garrafas de bebida eram uma cerveja, uma Sprite e um whisky. A cama do Hemraj tinha marcas que mostravam que 3 pessoas tinham sentado nela, de acordo com o moço, porque chegaram a essa conclusão também porque tinha 3 copos, né? Porque pode ser que uma pessoa sentou a bunda 3 vezes em lugares diferentes da mesma cama também, né? Mas enfim, então tinha 3 copos, 3 bebidas e 3 marcas ali sentadas na cama. A notícia do assassinato começou a se espalhar e logo tinham vários repórteres na frente da casa da família. Um dos policiais falou com os repórteres e contou tudo que eles sabiam até aquele momento, inclusive que o Hemraj era o principal suspeito. Gente, que absurdo, né? Enfim. Só porque ele sumiu. Só porque o cara sumiu. Assim, tem que falar, tipo, olha, estamos procurando uma pessoa que sumiu, mas assim, já, né, falar assim. Falaram um monte de coisa. E aí, enfim, era o foco da investigação encontrar esse homem, né? E daí a polícia ofereceu 20 mil rúpias, que dá ali uns R$1.000, né, na conversão de hoje, para qualquer pessoa que tivesse informações sobre o paradeiro do Hemraj. E aí, às 8h30, a Arush foi levada para autópsia, e aí os policiais continuaram ali na casa procurando por pistas. A causa oficial da morte foi, então, uma lesão na cabeça, que tinha deixado uma marca num formato de U na testa dela, né, perto do olho esquerdo. Inicialmente, parecia que ela tinha morrido devido ao corte da garganta, mas descobriram que ele só aconteceu depois que ela já estava morta. E a hora da morte foi dada como sendo entre 00:30 e 1h. Daí, a cronologia dos acontecimentos já foi começando a se formar. Sabemos que depois da 00:00, um amigo tentou ligar para a Arush, ela não atendeu. E que o Rajesh estava acordado até pelo menos às 23h40, foi a hora que ele mandou o último e-mail. Uma das suspeitas da polícia era que a Arush tinha sofrido abuso sexual antes da morte, porque tinha uma parte meio molhada ali no colchão dela, bem embaixo da área genital. A primeira ideia era urina, mas fizeram um teste e deu negativo, e as roupas dela estavam secas, a calcinha e tal, e no fim o líquido era água, não tinha nada a ver. Mas eles criaram essa hipótese que o assassino tinha tirado as roupas da Arush, abusado dela e depois limpado a área. Fontes X. Mas, nisso, ele teria molhado o colchão no processo, colocado a roupa dela de volta depois, por isso que a roupa estava seca e o colchão não. Mas, assim, zero fato, né? O legista até observou que tinha uma secreção branca na área genital dela, mas ele não encontrou nenhuma indicação de abuso sexual. Essa secreção foi testada e não era sêmen, o que reiterou a ideia de que o abuso sexual não teria acontecido. Mas depois da autópsia, uma coisa inusitada aconteceu. A família diz que queria cremar Arush o quanto antes, porque a decomposição estava acontecendo muito rápido. E a polícia autorizou. Acharam que já tinham descoberto, né, tudo necessário na autópsia, não ia ter por que reexaminá-la de novo. Então, no mesmo dia que ela foi encontrada, às 4h, a Arush foi levada para o crematório. Isso não é algo comum de acontecer, porque ainda estava muito no começo da investigação, novas pistas podiam ser encontradas e talvez eles precisassem, né, olhar o corpo dela de novo, enfim. A gente até falou de vários casos que as vítimas são exumadas quando novas pistas são encontradas. Mas foi isso, no fim, a Arush foi cremada. O que, assim, por outro lado, né, é uma tradição indiana, né, eles são muito de cremar e tal. Mas é isso, se descobrissem novas informações, não teria como confirmar. Foi muito rápido, muito né? cedo, né? Ainda mais para um assassinato, Sim. né? Acho que no meu caso, se a minha filha fosse assassinada, eu não iria querer Tão cedo, até né? resolver tudo isso, né? Mas enfim, opiniões aqui, né? O que a polícia manteve como evidência foi a roupa de cama da Arush e pedaços do colchão que estavam com sangue. O resto do colchão, gente, eles autorizaram que jogasse fora.
falou, não é útil, jogou fora, assim. Só que o que aconteceu? A família morava num condomínio em que o lixo era jogado no terraço das casas. Sim, a Índia tem uma relação estranha com lixo. Inclusive, já vi vídeo de gente jogando lixo, joga pro lado, assim, pro muro, pro lado, pra casa do lado. É uma coisa meio estranha, assim. Enfim, então eles precisavam colocar no terraço lá. Mas para dar menos trabalho para a família, uns amigos se ofereceram para subir com o colchão pro terraço, para jogar fora lá em cima. Então, ok, o casal deixou que eles subissem, só que quando eles chegaram lá em cima, a porta do terraço estava trancada. E eles não sabiam o motivo, assim, né? Então eles tiveram a ideia de jogar o colchão no terraço de outra casa, na casa do lado mesmo, do vizinho direto. E aí os amigos foram na casa desse vizinho, pediram autorização e subiram lá para botar o colchão no terraço. Se eles tivessem olhado para o lado, eles teriam visto o terraço da família Talvar, né? O terraço da casa dali da Arush, que eles tentaram e não conseguiram. Mas eles não fizeram isso. Eles só fecharam a porta e voltaram. Então nenhum deles reparou que no terraço que pertencia à família da vítima estava o corpo do Henraj de 45 anos. No dia seguinte à morte da Arush, a polícia continuou analisando a cena do crime, enquanto a família foi buscar as cinzas da filha. No primeiro dia, os investigadores tinham focado na parte principal da casa, o terraço nem tinha sido aberto. Eles até tinham tentado abrir a porta do terraço e pediram a chave para o Rajesh, mas ele falou que a chave ficava com o funcionário, com o Hemraj, então ele nem sabia onde estava, nem nada. Por sinal, o Rajesh estava muito bravo com a polícia nessa hora. Ele tinha dito que era perda de tempo ficar olhando o terraço, não sei o que, eles tinham que achar o Hemraj, não sei o que, porque ele era o assassino da filha dela, tipo, sabe, a pessoa ali exaltada. E aí, quando chegou o segundo dia de investigações, a polícia decidiu que precisava abrir esse terraço. Só que nessa hora o Rajesh não estava em casa, então eles decidiram arrombar a porta mesmo para conseguir entrar. E só aí, gente, lá em cima, que eles se deram conta que o Hemraj estava ali esse tempo todo, com a garganta cortada, do mesmo jeito que a Arush. Ele tinha várias lesões no corpo, como se ele tivesse sido brutalmente espancado antes de morrer. O Henraj não estava logo na frente da porta. Ele tinha sido arrastado para um local mais isolado, atrás do aparelho de ar-condicionado. Então, se alguém subisse no telhado sem estar procurando alguma coisa, talvez não necessariamente ia ver que ele estava lá. Mas tinha marcas de sangue no chão, então a polícia pensou ali numa hipótese. Que o Henraj tinha sido morto em outro lugar e depois arrastado com um lençol até aquela parte do terraço. Tinha uma marca de mão suja de sangue na parede do terraço e uma pegada no chão. E depois esse sangue foi identificado como sendo da própria vítima. Mas a polícia examinou o resto da casa e não encontrou o sangue dele em nenhum outro lugar. Na hora que tudo aconteceu, o irmão do Rajesh, né, que era o tio da menina, estava na casa junto com a polícia, acompanhando a investigação. E aí, quando encontraram o corpo, né, do funcionário, ele ligou para o Rajesh e falou que eles tinham que voltar para casa logo, porque uma nova vítima tinha sido encontrada. Como os policiais só conheciam o Hemraj por foto, eles não podiam dar certeza que era ele. Então chamaram o pai da família para fazer a identificação. A Nupur, a esposa, ficou no carro porque eles tinham pego as cinzas da Arush e no costume hindu não se deve entrar com as cinzas dentro de casa, né? Então o Rajesh foi lá. Só que ele não conseguia ter certeza se era ele ou não, porque o Hemraj tinha passado mais de 24 horas no terraço ali, pegando sol, naquele calor da Índia, né? Então, infelizmente, o estado de decomposição estava bem avançado. Aí a polícia precisou chamar amigos do Hemraj, outras pessoas, né, para ir lá fazer a identificação. Um amigo confirmou que era ele mesmo, e então o Hemraj passou de suspeito para outra vítima. A autópsia confirmou que ele tinha sido morto do mesmo jeito que a Arush, com uma lesão na cabeça, e a garganta só foi cortada depois da morte. A única diferença é que a lesão dele tinha sido na parte de trás da cabeça, enquanto a da Arush tinha sido na testa. E quando o conteúdo do estômago dele foi examinado, foram encontrados apenas 25 ml de líquido, ou seja, muito pouquinho. Não tinha como ele ter bebido aquela garrafa de uísque. Então esse mistério ainda continuava no ar. E agora, a visão da situação era completamente diferente, porque estava claro que o Henraj não tinha como ter matado a Arush. Mesmo que tentassem justificar que ele tivesse cometido suicídio depois do assassinato, além de ser impossível com as lesões que ele tinha, alguém tinha trancado ele lá em cima.
Não tinha como ele ter trancado a porta depois de morrer. Não tinha como ele ter trancado a porta da frente da casa, né? Aquele que a diarista tinha tentado entrar no dia do crime. Além disso, a polícia descobriu que tinha um outro jeito de entrar na casa, que era justamente pelo quarto do funcionário. O quarto dele tinha 2 portas, uma que estava pro lado de dentro da casa e outra que dava pra rua. Então, vamos jogar aqui pro mundo, pro lúdico. Entrou uma pessoa pelo quarto dele, fez tudo o que fez, e aí trancou ali a porta da frente e tal. Essa pessoa teria que ter a chave pra ela poder sair de casa e trancar a porta principal. Então, assim, era uma coisa meio esquisita isso. E se fosse uma das pessoas que estava dentro da casa quando as vítimas foram encontradas, ela poderia ter feito tudo isso e depois entrado pelo quarto do Hemraj. O que significa que os principais suspeitos se tornaram os outros moradores da casa, ou seja, os pais da Arushi. Para investigar melhor essa hipótese, a polícia foi falar com pessoas que conheciam a família e tal. E eles chegaram num cara chamado Krishna, que era assistente do casal ali na clínica de dentista deles. E esse cara deu uma informação muito importante. O que acontece? A gente falou que era uma clínica conjunta, né? Eram 2 casais. Então, o Rajesh e a Nupur eram sócios da Anitta e do Praful. Os 2 casais eram amigos, se davam muito bem e viviam ali com a clínica, show. Só que o Krishna soltou uma pequena bomba. Ele disse que o Rajesh estava tendo um caso com essa Anitta. E com essa informação, a polícia já criou uma nova teoria. E se a Arushi tivesse visto o pai traindo a mãe com essa sócia? Talvez ela tivesse confrontado o pai, exigido que ele contasse a verdade pra mãe e ele tivesse se negado. E aí, gente, veio uma parte, assim, absolutamente surreal da teoria. De que ao invés de, beleza, né, confrontou o pai não quis contar pra mãe. Ao invés dela contar pra mãe, ela resolveu se vingar do pai seduzindo o Hemraj. O que tem a ver? O que tem a ver? Que tipo de vingança é essa? Nada a ver. Sabe? Enfim, eles tinham que colocar o Hemraj ali no meio da teoria, né, pra fazer sentido, e estavam ali. É aquilo, gente, ao invés de olhar o que tá acontecendo, de olhar as informações, não. Eles têm essas 2 vítimas aqui, como a gente vai ligar essas 2 com tudo que falarem pra gente? Um trabalho patético. Mas tá, e assim, lembrando, né, que a Arushi tinha 13 anos, ela tava seduzindo um homem de 45 anos, que essa ideia por si só já é extremamente absurda. E ela estaria seduzindo ele por quê? Porque o pai tava traindo a outra. Tipo, o que tem a ver? O pai vai ficar, sabe, nada faz sentido. E também um desrespeito com o Hemraj, né? Com as 2 vítimas, né? Com as 2 vítimas, Porque não tinha nenhuma prova de que ele tivesse abusado dela. E já era, gente, a segunda vez que a polícia criava alguma ideia que tinha a ver com isso, né? Primeiro era que ele tinha bebido e abusado da menina, e agora a menina seduziu ele, sabe? Tipo assim. Mas beleza, Triste. Seguindo essa teoria aqui, porque a gente tá tentando trazer o que a polícia tava achando, o Hemraj talvez estivesse no quarto com a Arushi, e aí o Rajesh teria pegado os 2 juntos, ficou com uma raiva, né? E aí acabou matando os 2. E aí, pra transformar o Hemraj em suspeito, o Rajesh teria escondido o corpo dele no terraço, trancado a porta, pensando, ninguém vai procurar lá, depois eu me livro do corpo, X. E aí ele cobriu a filha, ele colocou as pelucinhas, né, porque ele, apesar de tudo, amava a filha, sei lá, X, né, essa teoria ridícula. Quando o povo, né, foi a público essa teoria e tal, todo mundo achou um absurdo, não tinha prova de nada, não fazia sentido. Era um desrespeito com a Arushi, tipo, a Arushi, uma menina de 13 anos, manipuladora sexual. O Hemraj virou um abusador de menor, tipo assim, horrível. Então, pra tentar ser um pouquinho melhor com o público, a polícia foi lá e mudou a teoria. Spoiler, não vai melhorar. Eles falaram que, na verdade, o Hemraj tinha descoberto o caso do Rajesh com a sócia e tinha tentado chantageá-lo. Daí o Rajesh tinha matado o Hemraj, mas a Arushi viu. Então ele matou a própria filha. Gente, que? Se você mata sua filha, olha, tá. Ou seja, nessa versão, o Hemraj ainda comete um crime. Mas é uma chantagem só, pelo menos, que é menos grave do que abuso sexual. E daí a polícia achou que essa teoria ia colar. E não colou, gente. Ninguém se convenceu. O público não foi aceitar essa teoria. E assim, primeiramente, que
Que tipo Não faz sentido. Não, e tipo de investigação é essa que o público tem que aceitar a teoria, entendeu? Também, né? Sabe? Não, nada faz sentido aqui, gente. Sim, porque pegou mal, eles mudam. Aí você quer, então vou mudar de tipo novo. assim, é uma novela agora que o que o público achar Sim. ok, você vai mudando, sabe? Não faz nenhum sentido Não, gente. essa informação. Mas aí tá, eles resolveram voltar então pra investigação original, pra teoria original, a de que a Arushi e o Henraj estavam tendo um caso. Ai, gente. De novo, gente, uma menina de 14 anos tendo um caso com um homem de 40 e poucos anos. Não, e que e nem tem prova que ela foi E abusada. não tem nenhuma. E qual que é a evidência de que eles tinham um caso? Nenhum. Só que assim, os policiais queriam muito provar essa teoria e eles começaram meio que tentar acabar com a imagem da Arushi. E eles falavam dela como se ela fosse uma adulta e não uma criança de 14 anos. E aí eles divulgaram mensagens dela, a polícia interrogou amigos pra, tipo, tentar encontrar podres. Queriam que os amigos dissessem coisas incriminadoras sobre ela. Um dos amigos falou que estava com muito medo, porque nunca tinha falado com a polícia antes e parecia que nenhuma resposta era suficiente, porque não estava colando ali, né, no que eles queriam vender ali pro público. Até que ele comentou que a Arushi era carinhosa, e aí, isso na cabeça da polícia, falou: beleza, então é isso. Ela ficava se jogando em homens pra seduzi-los. Gente, distorceram tudo. Eles divulgaram uma mensagem na qual a Arushi escreveu para uma amiga que sabia que a amiga estava chateada porque a Arushi tinha sido uma vadia. Mas assim, gente, a gente tá fazendo uma tradução aqui, né? Mas seria tipo vadia no sentido de ser babaca, né? Tipo, ai, olha aquela vadia, né? Não sei o quê. E assim, gente, criança, falando de coisas de que tipo, ai, eu odeio a fulana, né? São formas de falar ali que não significam nada. Só que aí pra polícia, isso significava que a Arushi era louca por homens, saía pegando todo mundo. E o Hemraj foi esquecido, né? A mídia só falava da Arushi, não sei o quê. E quando falavam do Hemraj, era pra dizer que ele tinha se deixado seduzir por uma menina de 13 anos. Então, assim, a culpa ficou da Arushi, tipo... É até estranho, porque geralmente a gente iria culpar o homem, né? Ah, o homem foi lá e seduziu a menina, estuprou a menina. E só que assim, não tem prova de nada disso. Olha, caos. Sim. E o Hemraj tinha uma esposa, tinha 3 filhos, tinha morrido. Tava ali tentando sustentar a família dele no Nepal. E aí, né, virou esse pedófilo. Ninguém se importou de ir atrás de informações verdadeiras sobre ele, de procurar a família dele, nem nada. Então ficou aquela teoria ali que o Rajesh tinha matado a filha e o Henraj, né, baseado nesse nada, né, nessa grande informação. Mas assim, tem algumas coisas que apontavam ele e a esposa como suspeitos para a polícia, isso. Começando pelo fato de que o quarto deles e o da filha era muito perto do outro, né, menos de 3 metros de distância. E do jeito que a Arushi foi morta e o horário que o crime aconteceu, era difícil de acreditar que eles não tivessem ouvido nada. A hora da morte foi dada como entre meia-noite e 1h, e a gente sabe que às 11h40 o Rajesh estava acordado, né? Porque ele tinha mandado um e-mail lá. Então tinha uma grande chance dele ainda estar acordado na hora que aconteceu o crime. A polícia também não encontrou nenhum sinal de entrada forçada na casa, nem no quarto da Arushi, então fazia sentido que fosse alguém que estava ali dentro da casa. Falando ali na porta da casa, também ficou parecendo que a Nupur tinha tentado impedir um pouco a diarista de entrar naquele dia. A porta estava trancada pelo lado de fora, aí ela pediu pra esperar, né? Aí a moça, tipo, me manda a chave, joga a chave aí, né? Tipo, e esse papo também, o Hemraj estava no mercado. Não tava, né? Ele tava morto. Então, de onde ela tirou essa ideia? Será que era uma coisa que acontecia normalmente? Será que ela inventou isso? Pra polícia, pareceu que era uma desculpa pra diarista não entrar, ou atrasá-la, né, pelo menos pro casal arrumar melhor ali a cena do crime, esconder alguma coisa. E olha que interessante, em nenhum momento a polícia suspeitou diretamente da Nupur. Eles achavam que ela era cúmplice e que estava cobertando o marido. E vocês lembram que a porta do quarto da Arushi só podia ser aberta por dentro, ou alguém com a chave, né? Então, ou ela abriu a porta pro assassino, ou a pessoa tinha a chave, que ficava na mesa de cabeceira da Nupur. Mas no dia do crime, a polícia tinha encontrado essa chave na sala da casa. Só que também a gente não pode confiar muito no lugar, né, gente, que as coisas estavam, porque aquele dia foi uma grande bagunça, né? Das pessoas entrando na casa, mexendo lá na cena do crime, então. O que dá pra gente saber é que a chave não tá onde ela deveria estar. Então, das duas, uma. Ou o assassino tinha entrado no quarto do casal e pegou a chave sem eles acordarem,
Ou os pais usaram a chave para entrar no quarto para cometer o crime e esqueceram na sala, ou alguém moveu depois, né, nesse momento. Mas nas duas opções, alguém precisava da chave para entrar ali. E precisava saber onde a chave estava, né, gente? Porque tem isso também. E aí, no depoimento deles, os pais falaram que a porta do quarto da Arush estava aberta e que isso teria chamado a atenção deles primeiro. Então, se eles não teriam precisado usar a chave naquela manhã, por que ela estava em outro lugar lá na sala, né? A polícia achou isso esquisito. Eu, particularmente, não acho, porque as minhas coisas na minha casa né? andam o tempo todo. Às vezes eu tenho um lugar que eu ponho a minha chave do carro, mas cada dia ela tá num lugar diferente. Tem dia que tá no meu bolso. Então, assim… E depois também teve a bagunça que fizeram na casa, né? Exato. Podem ter mexido em tudo. Mas outra coisa que a polícia achou estranha é que ninguém chamou a polícia, né? E isso realmente é muito estranho, né, gente? Você liga pra uma cambada de gente pra ir lá ver a menina morta, tipo… Tudo muito esquisito, todo mundo foi na casa, sujaram tudo. De novo, a gente não sabe como a gente vai lidar, né? Se um dia eu cheguei em casa, a Mabê tá lá morta, o que eu vou fazer? Não sei. Mas a gente que manja de true crime sabe que, no mínimo, é muito estranho você remexer tudo, chamar um monte de gente. Enfim, é algo a ser pensado. Quando você demora pra chamar a polícia, a impressão que dá é que você quer fazer alguma Tem algo a coisa… esconder. Você quer ter… Exatamente, tem alguma coisa pra esconder, assim, então é estranho. Porque, assim, de novo, né, opiniões aqui, pessoal. Mas se eu encontro minha filha morta em casa, a primeira coisa que eu quero é chamar a polícia, chamar ajuda. Vai que a pessoa que ainda tá aqui perto, você não vai chamar, tipo, ai, Mabê, olha aqui, vem aqui ver. Não, cara, não faz muito sentido, né? Então, Apesar realmente… que eu chamaria minha mãe… Antes. Mas eu entendo chamar a família, porque é isso, você precisa de apoio. Às vezes você tá sem cabeça, não consegue, né? Enfim, eu entendo chamar a família, mas realmente demoraram muito. Pode ser depois de ligar pra polícia, porque é isso, tipo, vai que a pessoa ainda tá aqui perto, vai que tá escondida dentro da casa, você não sabe. Sim. Enfim, então vocês, operanders, já sabem que não é pra mexer na cena do crime. Se você chega em casa e você acha até que um ladrão entrou, qualquer coisa, não mexe em nada, sabe? Chama ajuda, sai de casa, chama a polícia. Enfim, a polícia achou tudo muito estranho. Outra coisa que ajudou a teoria da polícia é que o Rajesh tinha insistido muito para os policiais pararem de perder tempo mexendo na casa, olhando na casa. Ele falava, vão atrás dele, vão atrás do Hemraj. O Hemraj é culpado, nananã. Ele não quis abrir a porta do terraço também, onde depois o Hemraj foi encontrado. O que a polícia pensa, né? Pô, ele queria que a gente saísse da casa pra ele poder esconder o corpo, queimar o corpo, enfim, se livrar. Não é uma prova de culpa, mas no mínimo é estranho ali pra polícia. Além disso, quando o corpo foi encontrado, o Rajesh, lembra que ele falou que ele não reconhecia? Falou, não sei se é ele, não sei o quê. Assim, gente, a gente não sabe que estado era esse sol, como era essa decomposição, mas tinham passado só 24 horas do crime. A lesão que ele sofreu foi na parte de trás da cabeça, então o rosto dele não era pra estar assim tão diferente, tanto que depois os amigos reconheceram ele de boa, né? E na hora a polícia não achou isso nada demais, porque realmente já estava começando a se decompor, mas depois começaram a pensar se não era um jeito do Rajesh enrolar um pouco esse reconhecimento, enfim, confusões ali da polícia. E também a maneira como a vítima foi encontrada, né, com as pelúcias, com o lençol ali na Arush, a polícia interpretou como um gesto de alguém que se importava com ela ou teria se arrependido. E valeria pro Hemraj, né, que era um dos principais suspeitos ali do início, mas também fazia sentido se fosse o pai dela. Os pais também correram para cremar a filha no mesmo dia que ela foi encontrada. Tudo bem, a polícia deu autorização, não é como se eles tivessem feito escondido, mas isso começou a chamar atenção, porque, se quiseram cremar logo, talvez eles tivessem tentado esconder alguma coisa. Juntando todas essas coisinhas que a gente comentou, no dia 23 de maio, a polícia achou que tinha motivos suficientes para acusar o Rajesh pelos assassinatos. Segundo o próprio Rajesh, a polícia ameaçou ele até que ele assinasse uma confissão de que teria sido responsável. Falou que deram indiretas de que iam matá-lo a caminho da prisão, bateram nele, passaram horas ameaçando até ele concordar e confessar. E foi assim que ele confessou um crime que ele disse que não tinha cometido. Quando o Rajesh chegou na prisão, ele disse que não esperava que as coisas seriam tão ruins. Claro que ele não achava que ser preso, né, ficar preso ia ser tranquilo, mas na cabeça dele, ele ia ficar numa cela com outros presos, cada um na sua cama e beleza.
Mas não foi isso que aconteceu. Na prisão que ele ficou, tinham várias salas e dezenas de presos deitados no chão. A única coisa que eles recebiam era um lençol, que inicialmente o Rajesh nem queria usar porque tinha um cheiro horrível. Mas logo ele percebeu que o lençol era a única coisa que impedia que os mosquitos atacassem ele durante a noite, então ele não teve escolha. E mesmo com vários presos, ele achou que talvez tivesse uma privacidade ali para usar o banheiro e tal, mas ele viu que não tinha banheiro. Era realmente um canto no chão e os prisioneiros faziam as necessidades lá até alguém resolver limpar. E aí, vendo aquilo, o Rajesh não conseguiu se controlar e ele começou a passar muito mal. Ele foi preso numa sexta, então ele teve que passar o final de semana todo na prisão e ele só ia poder pedir fiança na segunda. Então, ele disse que foi o fim de semana mais longo da vida dele e quando a segunda finalmente chegou, ele conseguiu uma audiência. Mas, para surpresa de todos, ele não foi lá pedir a fiança. Ele pediu que o seu caso fosse transferido da polícia local para a CBI, que é tipo a FBI da Índia. Ele argumentou que a polícia local tinha prendido ele sem nenhuma prova concreta, usando teoria sem fundamento, então seria melhor uma nova equipe cuidar do caso. Sem contar que ele também disse que tinha sido espancado pela polícia, né? Então fazia todo sentido ele tá ali pedindo, né, uma outra polícia. Pessoa. O juiz concordou, e aí no dia 31 de maio, depois de 8 dias da prisão do Rajesh, a CBI assumiu oficialmente o caso, começando uma nova investigação. E o Rajesh continuou preso. Enquanto isso, a imagem da família ficou bem balançada com a população local, porque as suspeitas que a polícia tinha apresentado faziam sentido mesmo que o motivo não fizesse. Então, para amenizar a situação, os pais da Arushi colaboraram com a CBI para mostrar que não tinham nada a esconder. Eles fizeram até o famoso teste de polígrafo, que a gente sabe que não serve para nada, mas de qualquer forma os dois passaram no teste. Sobre não terem escutado o crime, eles falaram que provavelmente foi por causa do ar-condicionado dos quartos, porque era um ar-condicionado antigo, né, barulhento. Tinha um no quarto deles, um no da Arushi, era barulhento, tipo, não dava para ouvir. Sem falar que nada indicava que a Arushi tinha gritado, que tinha rolado uma briga, né? Ela podia muito bem ter sido assassinada enquanto estava dormindo, então não era um motivo ali, uma coisa plausível, assim. Sobre a cremação, eles afirmaram que não tinha nada de estranho. A polícia autorizou, disse que eles não iam precisar mais examinar, então não tinham por que ficar esperando. Eles não fizeram nada escondido. Também argumentaram que manipular a cena do crime não fazia sentido, porque se eles fossem mesmo os culpados, eles tinham tido todo o tempo do mundo para arrumar ali a casa de um jeito que tirasse a suspeita deles. Se o assassinato aconteceu no máximo à 1 da manhã e a diarista só chegou às 6 da manhã, eles tinham tido 5 horas para arrumar a casa. Eles poderiam ter feito parecer um assalto, fazer uma bagunça na casa, desaparecer com umas coisas caras. Sabe, eles teriam tido mais oportunidade de fazer as coisas. E também tinham várias coisas que eles não precisavam ter falado para a polícia, como o fato da porta do quarto da Arushi sempre dormir fechada. O fato dela estar aberta foi suspeito. Mas assim, se eles que cometeram o crime, eles não iam falar isso, né? Não fazia sentido nenhum. As evidências apontavam que o Hemraj tinha sido morto já no terraço. Então a ideia que o Rajesh tinha matado porque viu ele no quarto da Arushi não fazia sentido também. Segundo essa cronologia, o Rajesh tinha visto os dois juntos no quarto, não tinha feito nada, deu um jeito de levar o Hemraj até o terraço, matou ele lá, aí a Arushi viu lá em cima, voltou ela pro quarto e matou ela lá. Era muito nada a ver, né? Além disso, tinha toda a história do Rajesh supostamente ter um caso com a sócia, ter sido chantageado pelo Hemraj e tal. E primeiro que daí não tinham provas desse caso. Não tinha nada, nenhuma evidência que ele tinha um caso com essa mulher. E muito menos provas de que a Arushi ou o Hemraj sabiam disso. O Krishna, o assistente da clínica, tinha falado isso pra polícia, mas também, assim, zero prova. Podia ser só fofoca da clínica, podia ser invenção da cabeça dele. Não tem nada mesmo. Todo mundo negou, não tem prova, não tem nada no celular, não tem nada. E o Rajesh até já imaginava um motivo para o Krishna ter inventado essa história. Porque 2 dias antes dos assassinatos, o Krishna tinha feito uma merda no trabalho e o Rajesh e a Anitta tinham dado um esporro nele. O motorista do Rajesh, que ia buscá-lo no trabalho todo dia, tinha visto o Krishna exaltado nesse dia e perguntou, né, o que aconteceu. E o Krishna não tinha explicado o motivo, mas disse que ia dar um jeito no Rajesh. E adivinha, essas informações foram suficientes para o Krishna se tornar o novo suspeito pelos crimes. Gente, ele foi preso no dia 7 de junho, 3 semanas depois dos assassinatos.
Gente, vocês não vão acreditar na loucura que virou essa história, tá? Eles usaram um soro da verdade na hora do interrogatório do Krishna. Falando assim, né, parece que é uma poção mágica, mas é uma coisa que existe de verdade, a gente vai explicar. Esse negócio é um conjunto de substâncias que deixa a pessoa mais propensa a não mentir, porque ela meio que perde o filtro. Tipo aquelas coisas que quando você tá bêbado, você fala mais a verdade. Ou gente que sai de cirurgia e começa a falar umas coisas engraçadas. Sim, Tipo, nossa, esse dopada, médico né? é gato. Aí, sabe assim, o médico tá lá, oi. É meio isso. E esse negócio é usado em alguns países para entrevistar testemunhas de crimes. E é 100% legalizado, desde que a pessoa concorde em participar. A pessoa é acompanhada por uma equipe médica para ir monitorando tudo. O depoimento é filmado e o investigador vai lá fazendo as perguntas. O médico injeta a substância na veia da testemunha e tem que ser uma quantidade bem certinha, calculada com peso, com altura, né? Porque se for demais a pessoa dorme e se for de menos não adianta nada. Mas na quantidade certa, a pessoa fica acordada, mas nesse estado meio de transe. E foi isso que aconteceu com o Krishna. Depois de receber o soro, ele começou a confessar que ele estava na casa da família na noite dos assassinatos e que ele sabia que o Rajesh não tinha nada a ver com o crime. E ele revelou que ele tinha visto um amigo dele, um cara chamado Raj Kumar, matando a Arushi e o Henraj naquela noite. Simples assim, com o soro, a polícia conseguiu um novo suspeito, que até então não tinha sido mencionado, e todas umas novas informações ali, né? Tá, quem que era esse tal de Raj Kumar? Ele era um funcionário pessoal dos sócios da clínica, né? Aquele outro casal, que a mulher, né, estava sendo ali acusada de ter caso com o Rajesh. E além dele, o Krishna também mencionou um cara chamado Mandal, que trabalhava para um vizinho da família. Os três eram muito amigos, tinham costume de sair para beber e tudo mais, e o Krishna revelou que na noite do crime, os três tinham entrado na casa e estavam bebendo lá dentro. Isso explicaria o uísque vazio. Só que o Krishna falou que esse tal de Mandal não participou dos assassinatos, que ele foi embora antes de acontecer. Quem tinha ido até o quarto foi o Krishna e o Raj Kumar. Daí o Krishna tinha visto o tal do Raj Kumar matar a Arushi. E aí, com essa informação bombástica, eles prenderam também esse Raj Kumar como suspeito e ele passou por esse interrogatório aí do soro da verdade. Ele disse que sim, estava na casa na noite do crime, junto com o Krishna e com o Mandal. Só que ele falou algo diferente do Krishna. Ele falou que foi o Krishna que matou a Arushi e o Hemraj, não ele. E aí, gente, a história virou uma confusão, né? Um fuzuê. Os dois deram ali a mesma versão, né? Depois que eles tomaram o soro, de que eles estavam na casa, mas versões completamente opostas de quem matou a Arushi e o funcionário. E daí, beleza, em quem confiar? Será que o soro estava funcionando mesmo? Como é que foi feito esse interrogatório? Nisso, os investigadores formularam uma nova teoria. Gente, é muita coisa, né? Nossa muita senhora, confusão. é muita coisa. Parece um filme. Parece um filme. E aí tava aí nascendo uma nova teoria para tentar explicar o envolvimento desses três suspeitos e descobrir quem era o verdadeiro culpado. E tá, antes de trabalhar com a família, o Henraj tinha sido substituto, lembra? Porque o outro tava lá de férias. Então, esse primeiro funcionário era o ponto de conexão. Ele era muito amigo dos três, do Henraj e desses novos suspeitos, o Krishna e o Raj Kumar. E teria sido assim que os três teriam feito amizade, né? Através desse cara em comum. Então, a teoria era de que depois que a família tinha dormido naquela noite, o Henraj tinha chamado eles e mais aquele outro amigo aleatório, o Mandal. Lá no começo da história, a gente falou do quarto do Hemraj, como foi encontrado. Que o vizinho, o Gautam, policial aposentado, falou que existiam 3 pessoas que tinham estado ali aquela noite, né, nas evidências. Então, tinha 3 copos, 3 bumbuns na cama e tal. E essa informação foi usada para sustentar essa teoria, né? Faz sentido. Porque em algum momento da noite eles estavam lá bebendo no quarto do Hemraj, não sei o quê. E depois, né, começou a acontecer alguma coisa que rolou o crime. Só que mesmo com essas evidências e com a confissão dos caras com esse soro doido aí, isso era só uma teoria também, né? Não tinha ali muitas evidências físicas disso. Mas a polícia estava juntando as informações e tentando montar uma história que fazia sentido para eles. Na verdade, eles estavam fazendo isso desde o primeiro segundo
que eles entraram nesse caso, né? Enfim, a partir de agora, a sequência de eventos é 100% teoria da polícia, tá? Do que eles imaginaram que rolou. Bom, em algum momento da noite, a bebida que eles levaram acabou, e daí os amigos pediram pro Renage, né, ir pegar uma garrafa de uísque da família. Por isso que tinha aquela garrafa lá, né, que antes estava cheia e tal, e agora estava vazia. E aí, quando ele foi pegar o uísque, os outros 3 ficaram sozinhos no quarto e começaram a conversar sobre como gostavam da Arushi. E era a oportunidade perfeita de fazer algo, né, a respeito, porque a família estava dormindo, o funcionário estava distraído, então ninguém ia descobrir nada. A gente não sabe a idade desses outros caras. O que a gente sabe é a idade do funcionário, que era 40 e poucos anos, e a idade da Arushi, que tinha 14. A partir daqui, o Mandal desaparece da história dessa teoria e não é mais mencionado. O Krishna e o Rajkumar teriam ido até o quarto da Arushi, por sorte a porta estava aberta, que aí também podemos presumir que quando a Nupur foi lá consertar a internet aquela noite, ela esqueceu de fechar, ficou ali, ok. Então, os 2 teriam entrado no quarto, tentado abusar sexualmente da Arushi, mas ela teria acordado e tentado fugir. Por acaso, eles teriam levado uma faca, ameaçado, falando que se ela ficasse quieta ia acabar rápido, né, não sei o quê. Mas quando eles teriam tentado tirar a calça dela, ela teria entrado em pânico e eles usaram a parte de trás da faca, né, tipo, onde pega na faca, pra bater na testa dela, o que teria causado a lesão. E aí eles teriam achado que ela ia só levar um susto e tal, só que a Arushi teria parado de se mexer. Aí lá na sala da casa, o Renage, né, tinha ouvido um barulho estranho, e aí ele deixou a garrafa de uísque no meio do caminho pra investigar. Então ele teria ido até o quarto dele mesmo, viu que os caras não estavam lá, daí correu pro quarto da Arushi. Quando o Renage tinha visto os 2 lá, com a menina desacordada, ele ia começar a gritar. Mas eles tamparam a boca dele e convenceram ele até o terraço pra explicar a situação sem acordar a família. Enfim, eles poderiam ter mentido que a Arushi estava viva, que ia ficar tudo bem. Gente, é uma teoria bizarra. E aí o Renage sabia que se eles fossem embora, a culpa da situação ia ser dele. Então ele acabou aceitando ir até o terraço pra conversar com os caras. E aí uma briga começou entre os 3 e o cara foi assassinado. Sem o Hemraj como testemunha, eles não tinham escolha a não ser matar a Arushi também, pra ela não contar o que tinha acontecido. Então eles voltaram pro quarto, cortaram a garganta dela, sem saber que ela já estava morta com a lesão da cabeça. Então eles teriam ido embora da casa e decidido fingir que nada aconteceu, sumir. Então eles teriam voltado a trabalhar normalmente, mas ainda precisavam se certificar que a culpa não caísse neles. Então o Krishna teria decidido inventar essa história aí do caso, né, do Rajesh com a Anitta, pra talvez botar alguma suspeita no Rajesh, enfim. E aí as autoridades estariam ocupadas demais investigando a família e esqueceriam dele e do Rajkumar. E de todas as teorias da polícia até agora, bom, nenhuma faz sentido no que a gente tá falando há muito tempo, mas essa é a única que parece casar com as declarações que eles estavam lá, com a coisa dos 3 copos, né, de ter a garrafa Do uísque na sala. do uísque na sala. Então essa aqui parece… Os detalhes são horríveis, né? Ah, o Sim. fulano falou isso e foi lá atrás da menina, sei lá, né? Soro da verdade, não sei o quê, nada tá dando pra entender. Então, assim, essa é a única que, tem 2 caras que estão falando que estavam na casa, né? Então, assim, tá esquisito. Só que depois que o Krishna e o Rajkumar se recuperaram dos efeitos do soro de verdade, eles negaram as confissões. E pior, quando a polícia foi checar, eles tinham álibis para aquela noite. Cada um deles trabalhava para uma família diferente e cada um dos chefes falaram que eles estavam em casa. E assim, não tinha motivo para os chefes mentirem por eles. Tipo, a não ser que eles tivessem saído escondidos, né, os 2. A única coisa que a polícia tinha era a confissão sobre esse efeito do soro da verdade. E isso nem poderia ser usado no julgamento. Por mais que fosse legal usar isso, ele não poderia ser usado depois no julgamento. Então, assim, sei lá. Não faz sentido, né? Mas enfim. E é importante a gente ressaltar que, assim, a gente também não sabe como essas perguntas foram feitas, né? Como é que foi isso? Porque… Como foi esse interrogatório? Uma coisa é a pessoa de comum acordo falar assim, no dia eu estava na casa deles. Outra coisa é falar, você estava lá na casa? Dia tal, E aí, sei lá, a né? pessoa tá drogada e ela vai falar um sim, mas tipo… então ele assumiu. Por isso que a gente tá falando aqui, tudo tá muito esquisito.
E nenhuma das pistas que eles encontraram até aquele momento apontava para o envolvimento deles, né? Pistas reais, evidências. Então, de repente, a polícia não tinha mais nada. Em setembro de 2018, 4 meses após os assassinatos, eles foram obrigados a soltar todo mundo. O Krishna e o Raj Kumar, porque não tinham provas ali deles, e também o Rajesh, né, que estava lá também, ainda preso, tá? E sem ter para onde ir, esse caso ficou abandonado. A polícia tentou fechar a investigação, falar que não tinha provas o suficiente para continuar, só que os pais da Arushi fizeram uma petição para o governo para impedir que isso acontecesse. Eles queriam que a polícia continuasse trabalhando no caso, sim, o que até levanta menos suspeitas sobre eles, né? Mas os anos foram passando e surgiam cada vez menos informações. Tudo indicava que seria mais um mistério sem solução. Até que 3 anos depois do crime, teve uma grande reviravolta. Em maio de 2011, uma pessoa apareceu, a esposa do Hemraj, a Kunkala, que viajou até a Índia para falar com a polícia sobre a investigação. Ela morava no Nepal junto com os 3 filhos, como a gente comentou. E com a morte do marido, tinha ficado muito difícil para ela sustentá-lo sozinha. Por isso que demorou tanto tempo para ela conseguir fazer a viagem, não era barato para ela. E a polícia também não tinha feito muito esforço, né? Ela que teve que ir atrás. Assim que a Kunkala chegou, ela revelou para a polícia informações que mudaram completamente o rumo da investigação. Ela contou que pouco tempo antes de ser morto, o marido dela vinha recebendo ameaças e que estava com medo de ser assassinado. Tanto que, na semana anterior ao crime, ele tinha entrado em contato com uma assistente social chamada Usha pedindo ajuda. A Usha não tinha como falar com ele naquele dia, então ela disse que depois marcava um horário para ele poder explicar melhor a situação. Só que o Hemraj acabou sendo morto antes disso, e a Usha nunca mais ouviu falar dele, nem ficou sabendo que ele morreu, nada, acho que pensou, desistiu, né, o cara desistiu de falar comigo. E apesar de não ter certeza de quem era o assassino, a Kunkala suspeitava que fosse o Rajesh, porque antes de morrer o Hemraj tinha comentado com ela sobre alguns problemas que estavam acontecendo ali na casa. O Hemraj teria dito que o Rajesh era muito esquentado, que bebia muito, que arrumava briga por qualquer coisa, que um dia o Rajesh tinha chegado em casa e acusado ele de ter contado algum segredo da família para alguém. E o Hemraj nem fazia ideia de que segredo, do que ele estava falando, nada a ver. Mas que nesse dia o Rajesh estava doidão, ficou ameaçando matar o Hemraj, coisas assim. E aí o Hemraj contou para a esposa tudo isso e falou até que ia começar a procurar um novo emprego. Ele falou que ia ficar muito triste de ir embora porque ele gostava muito da Arushi, né? Como se fosse uma filha para ele, mas que o clima ali da casa não estava legal. Essa informação virou o caso de cabeça para baixo. Imagina quão antes a polícia saberia disso se tivessem feito o esforço de levar a viúva para a Índia para prestar depoimento. Gente, nem levar, né? Ligar para fulano, você sabe de alguma coisa? Enfim, essa tal ameaça que o Rajesh teria feito, né, foi vista como indicativo de culpa. E ele e a Nupur também. Então, os dois foram oficialmente acusados pelos assassinatos em maio de 2012. Os dois foram presos, mas a Nupur conseguiu pagar a fiança em setembro de 2012 e esperou o resto do tempo até o julgamento em liberdade, enquanto o Rajesh seguiu ali na prisão. O julgamento começou 1 ano depois, no dia 13 de maio de 2013. Diferente do que a gente está acostumado, o julgamento não tinha um júri, era o juiz mesmo que ia decidir se eles eram culpados ou não. A promotoria retomou aquela teoria do suposto abuso sexual da Arushi pelo Hemraj, mas mudou um pouco a história para encaixar as informações. E, gente, tudo circunstancial, né? Vocês notaram. A nova versão dizia que, na noite do crime, o Rajesh teria ouvido um barulho estranho na casa e teria pego um taco de golfe para ir lá investigar. Rajesh, o pai, né? Quando ele tinha chegado no quarto da Arushi, ele teria visto o Hemraj e a filha em uma posição comprometedora. Cara, nem com a história da mulher eles mudaram isso, né? Sim. Nada a ver. Nada a ver. Bom, com raiva, ele teria batido com um taco de golfe na nuca do Hemraj para fazê-lo sair de cima da filha. E quando ele iria bater uma segunda vez, ele acabou acertando a testa da menina sem querer. A teoria do taco de golfe veio do formato das lesões que as vítimas tinham, porque era um formato que parecia um U, como a ponta de um taco de golfe.
A Nupur teria ouvido a briga, ido até o quarto ver o que estava acontecendo, e aí teria encontrado o Rajesh lá, com o Hemraj e a Arushi desacordado, né, quase morrendo. Gente, no desespero, o casal teria enrolado o Hemraj num lençol, levado para o terraço, onde eles teriam cortado a garganta dele para garantir que ele tinha morrido, e depois escondeu o corpo. E esse corte foi uma das coisas que a acusação disse que apontava para o casal porque tinha sido muito preciso. Algo que um profissional da saúde, né, como um dentista, teria experiência para fazer. E voltando pra casa, o casal sabia que tinha que fazer a mesma coisa com a Arushi, matar a filha pra despistar a polícia. Só que assim, gente, Oi? Você vai matar a sua filha? você mata a sua filha pra despistar a polícia? Tipo, Foda-se essa polícia. Exato. Tipo, gente, se a menina não morreu, sabe? Não tem lógica, não tem Nada, história que nada faça você justifica. matar seu próprio filho por causa Nada. disso. Olha, e na teoria da polícia, eles teriam que matá-la, só que ia ser muito difícil cortar a garganta da própria filha, então o Rajesh teria pego a garrafa de uísque e bebido pra ajudar a tomar coragem. Só que a garrafa, a gente tava quase vazia, tipo, ele ficou quanto tempo bebendo, sabe? Enfim, comentário meu. De volta ao quarto da Arushi, ele teria cortado a garganta dela, aí colocou o lençol, as pelúcias, né, pela culpa ali do que fez. E a defesa fez o que pôde para negar essa versão aí maravilhosa. E uma das maiores evidências era que o relatório do legista na época dizia que não havia nenhum sinal de que a Arushi tinha sido estuprada. Tinha uma secreção lá branca que não era sêmen. E é isso. Ok. Só que rolou uma reviravolta no julgamento. A acusação, a promotoria, chamou o legista para testemunhar. E ele mudou completamente o que ele tinha escrito no relatório de 2008. Olha só. Na época, o relatório dizia que a área genital dela estava normal, que não tinha nada e tal. No julgamento, o cara resolveu falar que a área genital estava muito dilatada e que o ímen tinha se rompido. Gente, uma informação completamente Nova. diferente. É. Por que não escreveu, então? E ele disse que, na opinião dele, era um sinal de que ela teria feito sexo, mas não necessariamente que ela tinha sido forçada. Gente, isso me dá uma raiva disso, porque assim, você não precisa machucar essa parte pra ser um estupro, sabe? Sim. Tipo, ela não foi forçada. Isso não significa porra nenhuma. Você pode forçar uma pessoa psicologicamente falando. E não precisa ser só na área genital, né? Não precisa ser só na área genital, exatamente. Mas de qualquer maneira, tudo nesse caso, como né, vocês sabem, é irritante. Desculpa qualquer coisa. E aí, quando perguntaram o motivo dele não ter colocado isso no relatório original, ele disse que essas informações eram subjetivas e eram apenas opinião dele. Então por que você tá falando no julgamento? Exatamente. Só que assim, é um julgamento… Primeiro, isso é um julgamento pessoal ou é um fato? Sabe? Tipo assim, como isso é subjetivo? Como um pedaço de uma… Não, e se é subjetivo, você não tem que falar no julgamento. Ou você se fala, tipo, não é conclusivo. Sim. Não dá pra eu dizer, não dá pra eu cravar essa informação. Ou escreve lá na porra do relatório o que você entendeu. Exatamente. Né? Não vem anos depois mudar o negócio. E assim, não tem o corpo da Arushi pra examinar mais. Enfim, 1000 anos depois também não ia conseguir encontrar essa informação. Então, né, gente, tá ali uma nova informação que não resolveu nada, só trouxe mais confusão pro caso. E tá, outra pessoa que mudou a história foi o Gautam. Lembra aquele policial aposentado, o cara que viu os 3 copos, o negócio lá? Então, lá em 2008, né, ele tinha falado isso. Que ele viu os 3 copos, as 3 marcas na cama. Só que no julgamento, ele testemunhou que ele não tinha falado nada daquilo pra polícia. Oi? Ele falou que não viu bebida nenhuma em copo nenhum, nem achou que tinham 3 pessoas no quarto, nada. Ou seja, né, ele estava mudando o depoimento dele, que a polícia tinha distorcido e que adicionaram informações para bater com a teoria deles que o Krishna e o Raj Kumar eram culpados. De acordo com ele, essa informação era irrelevante pro caso, que não ajudava a inocentar os pais. Só que assim, gente, o que tá parecendo? Que esse cara mudou o depoimento pra culpar o pai, né? Porque se não tem 3 copos e não sei o que, fica pior pro pai. Sim. Fica melhor ali pra acusação, né? Então assim, caos, gente, porque as testemunhas estavam mudando tudo.
A defesa não tinha nada que provasse a inocência do casal, que também não era eles que tinham que provar isso, né, gente? É dúvida razoável. A promotoria que tem que provar que as pessoas são culpadas. Você não tem que provar que você é inocente de nada, né? Nem faz sentido. Aí eles começaram a falar da ordem dos eventos, que não fazia sentido, que se o Rajesh tinha batido na cabeça do Hemraj e ele estava desacordado no quarto, por que ele ia se dar o trabalho de levar o cara até o terraço? Ele corria o risco do cara acordar e atacá-lo para se defender, né? Além de ser maior rolê subir com o cara pelas escadas até o terraço. E assim, aí chegou lá, por que ele cortou a garganta? Tipo, cortar a garganta ia gerar muito mais sangue. Mas ok, vamos supor que foram decisões do momento ali, que eram estranhas, mas poderiam ter acontecido. Aí depois disso, eles tinham deixado o cara no terraço. Se eles queriam tentar colocar a culpa nele, não era melhor ter levado pra um outro lugar? Tipo, ter escondido melhor esse corpo? Eles tinham tempo suficiente, né, gente? Afinal de contas, eles moravam na casa, a menina tava morta, o funcionário tava morto. Eles podiam fazer o que eles quisessem, organizar a cena da maneira que eles quisessem. Pois é, você corta a garganta da sua própria filha Nossa, eu acho que… pra despistar a polícia, mas não faz um trabalho melhor com o restante? Tipo, eu não consigo imaginar… Não existe uma situação em que você corta a garganta da sua filha, tipo assim, que você porque coloca… você cometeu outro crime. Pra disfarçar pra polícia, cara. Eu prefiro ir presa do que matar minha filha. Não tem lógica, gente. Ou fazer um machucado na minha própria filha. Nada faz sentido aqui, nada. Não, então você é burro o suficiente pra matar sua filha, mas não esconder o corpo direito, não fazer o resto direito, enfim. A defesa tava argumentando tudo isso que a gente tá falando aqui. Se o casal era assim tão genial e calculista pra matar a própria filha, eles não iam ser burros de deixar tantos furos ali, né? E aí veio o contra-argumento da acusação. Não fazia sentido eles tirarem o Hemraj da casa, porque com ele lá dentro, ainda dava pra justificar que alguém tinha invadido a casa. Mas se a polícia encontrasse o sangue dele no carro deles, como é que eles iam justificar isso? Então era melhor deixar onde ele estava, né? Porque se a polícia não fosse olhar, ele seria o principal suspeito. Mas se fosse, a culpa ainda podia ser de outra pessoa. Ai, gente, olha, cada hora uma confusão, uma teoria, um negócio… não dá. Mas é isso, o julgamento foi uma guerra de hipóteses. O caso inteiro, né? O caso inteiro foi uma guerra de hipóteses, mas o julgamento só manteve aí essa linha. E basicamente uma teoria atrás da outra, nada apontava com certeza para os pais. Aliás, nada apontava com certeza para nada. Mas a acusação só precisava que o juiz acreditasse que existia uma possibilidade deles serem culpados. Então, toda vez que a defesa encontrava um furo na teoria da acusação, eles ajustavam um pouquinho para fazer mais sentido. E aí a defesa arranjava um outro furo e a coisa foi virando uma bola de neve. Outra coisa que a defesa questionou é que os tacos de golfe do Rajesh não foram testados na época. A acusação não tinha como provar que sequer eles eram a arma do crime. E uma coisa que eles tinham feito foi examinar o quarto da Arushi, e o sangue do Hemraj não foi encontrado por lá. Se o Rajesh tinha batido nele dentro ali do quarto, não ia ter sangue dele? O sangue dele também não foi encontrado em nenhum lugar pela casa. Então ele não foi arrastado com lençol. Tipo, ele foi morto no terraço, gente. Não tinha lógica. No final, a acusação disse que não importava se a sequência de eventos que eles contaram era exatamente o que tinha acontecido. Claro, nada importa. Até porque quem sabia a verdade era o assassino e as vítimas, né? Eles estavam ali só teorizando, baseando nas informações que eles tinham. Fato é que tinham 4 pessoas na casa e 2 delas estavam mortas. Não havia nenhum sinal de que a casa tinha sido invadida. Só os pais tinham a chave de todas as portas. Só eles poderiam ter trancado o terraço. Só eles poderiam ter trancado a porta da rua. Só eles poderiam ter aberto o quarto da Arushi pelo lado de fora. E foi essa declaração final que convenceu o juiz de que o Rajesh e a Nupur eram sim os culpados pelos assassinatos. No dia 25 de novembro de 2013, o casal foi considerado culpado de homicídio, distribuição de provas e enganar a polícia. E a pena? Prisão perpétua. Eles foram presos, eles fizeram uma apelação do caso e em outubro de 2017, 4 anos depois que eles foram presos, a Suprema Corte da Índia examinou o caso e decidiu que as provas apresentadas pela acusação
não eram suficientes para dar essa sentença ao casal. Eles não poderiam ser considerados culpados com base em suspeitas e sem nenhuma prova concreta, sem motivos, sem testemunhas. E se o Hemraj tivesse mesmo abusado da Arush, isso seria um motivo, mas também não tinha provas disso. A primeira equipe que investigou o caso, lá em 2008, tinha inventado essa ideia, da cabeça deles, e se estabeleceu que era isso, seguiu como verdade durante anos. Com essa mudança na decisão, o Rajesh e a Nupur foram soltos e estão em liberdade até hoje. Pelo que a gente sabe, eles continuam juntos, mas longe da mídia, já que a imagem deles, foi completamente destruída por conta desse caso. Eles se mudaram de Noida e voltaram a ser dentistas, restabelecendo a vida, enfim, tentando viver o luto de um jeito mais privado. Esse caso é muito comparado com o da John Bennett Ramsey, que é uma menina de 6 anos que foi encontrada morta dentro da própria casa. A gente até tem um episódio sobre esse caso, que é o 246. Para relembrar, a John Bennett desapareceu da casa e uma carta de resgate foi deixada para os pais, só que horas depois ela foi encontrada morta ali dentro da casa ainda. E até hoje a gente não sabe o que realmente aconteceu. No caso dela, os principais suspeitos são a família, mas nesse aqui, ainda tem muitas pessoas que acreditam que aqueles caras, o Krishna e o Raj Kumar, são os verdadeiros culpados. Porque ficaram uns furos muito estranhos nas histórias deles. Os dois tomaram o soro da verdade, falaram que o amigo estava junto, mas cada um disse que o outro que cometeu os crimes. E depois que saíram da prisão, esses dois voltaram para o Nepal e, assim como os pais da Arush, ficaram o mais longe da mídia possível. Eu queria pedir para vocês comentarem aí, principalmente no Spotify, que tem um espacinho para comentários. Comenta o que vocês acharam, o que realmente aconteceu nesse caso. É muito estranho. Eu achei muito estranho que o investigador aposentado mudou depois falando que não tinha copo, que não sei o quê. Muito esquisita essa história. Tudo é muito esquisito, nesse caso. Mas eu realmente acho que se tem alguém, foram esses dois caras, assim. Se for alguém dessas opções aqui, tá mais pra esses dois caras que foram na casa, que eram amigos do Hemraj. Aconteceu alguma coisa ali naquele dia. Mas também pode ter outras possibilidades, que a polícia não investigou, pessoas que eles não descobriram, enfim. Tava tudo bagunçado, a cena do crime, Então, realmente muito difícil. Comentem aí o que vocês acham. Esse caso é uma sucessão de erros em vários aspectos. O comportamento de todo mundo foi criticado durante os anos, principalmente dos pais e da investigação da polícia. Se os pais tivessem ligado para a polícia desde o começo, se eles não tivessem deixado as pessoas entrarem em casa, se eles tivessem preservado a cena do crime, provavelmente teriam pistas melhores, para a polícia encontrar. E a polícia perdeu muito tempo inventando teorias mirabolantes, tentando acabar com a imagem da Arush e do Hemraj, ao invés de focar nos fatos. Com toda essa confusão, talvez a gente nunca saiba o que realmente aconteceu com a Arush e o Hemraj naquela noite. A única coisa que sabemos é que, seja quem for o verdadeiro culpado, ele continua livre. O áudio no início desse episódio é de Amanda Oliveira. Obrigada por apoiar a gente.